Nós tivemos, quinta-feira, um relatório, de certo modo, neutro. Era uma expectativa de não ter um relatório com grandes alterações, mas, ainda assim, tivemos ali alternâncias em relação a estoque global, também a oferta global de soja, mas não o suficiente para ver soja cedendo tanto. Como é que você analisa esse relatório que foi apresentado, em especial, primeiramente, para a soja, né, que trouxe números para os players Estados Unidos, Brasil, Argentina, praticamente iguais, né, são pouquíssimas alterações. Como é que você avalia esse relatório? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, o relatório em si, se a gente olhar o quadro americano, ele veio muito ajustado, né? Porque ele veio com estoque bem baixo, né? Abaixo das expectativas, né? Então, estoque americano baixo. Estoque 2022, 2023 também baixo para os Estados Unidos. Então, esse fator, ele trouxe um apelo levemente positivo. E o quadro mundial veio dentro das expectativas, sem novidades. Não trouxe novidade para o Brasil, nem para a Argentina, não trouxe novidades também lá para a China, manteve tudo quase sem alterações. Então, esse fator, ele teve um leve apelo na semana passada, porque a semana passada o pessoal acabou dando mais intenção lá, vendendo um pouco de posições de trigo, o farelo estava bem forte, puxando o farelo, daí ajudou o grão, e já na sexta-feira nós tivemos liquidação do óleo, liquidando forte, e acabou empurrando a soja para baixo no fechamento da semana. Então, o relatório em si, que nem você já comentou, ele veio quase nulo, né? Então, tinha fatores positivos, ao mesmo tempo já tinha fatores que não influenciavam grande coisa, então não teve um peso importante. A semana está começando já diferente, né? Porque o pessoal já esqueceu o relatório, né? O relatório já ficou no retrovisor aí, Fabiano. Agora o mercado já começou a olhar, ele já começa a dar mais atenção à safra americana. Agora nós estamos aí nesse começo de semana com 3 pontos importantes aí já. Já o relatório ficou de lado, porque o relatório todo mundo sabe, vai ser um fundamento bom, não tem espaço para a soja despencar violentamente lá e cair 100 pontos ou mais, mas também nós estamos começando uma semana com fatores negativos dominando. Nós temos aí o clima americano, que foi no final de semana bom para o pessoal plantar, uma expectativa que no final da tarde o plantio venha bem acelerado, aí acima de 80%, alguns já apontando 85%, então plantio dentro da normalidade com a soja e o milho já praticamente fechando o plantio. E nós temos aí nova crise lá na China, com mais lockdown, né? Então atrapalhando o movimento. E isso, quando acontece, como nos anteriores, eles ficaram quase 2 meses parados lá, e aí não compram muito, né? Porque os navios ficam muito tempo para descarregar e daí não há aquela movimentação, e eles vão trabalhando com estoques que eles têm. E hoje tem mais um fator negativo. Veja, nós começamos uma semana aí, semana passada foi uma semana muito boa, mas essa semana está começando com todos os fatores mais importantes negativos, e nós estamos com o dólar aí, aqui no Brasil, com uma forte alta, então isso também reflete lá. Então, veja, temos o câmbio brasileiro aqui em forte alta, reflete negativamente sobre Chicago. Temos o clima americano, que começou a semana também favorável, foi bem no final de semana, também negativo. E agora essa situação da China com um novo lockdown aí, em função do Covid. Então, 3 fatores negativos, são 3 fatores que eles não têm um fundamento de ficarem negativos efetivamente, porque o dólar pode mudar a qualquer momento, amanhã ou depois já voltar, o lockdown chinês vai passar, com certeza, e o clima americano que a gente vai mandar agora que vai mandar lá no mercado. O pessoal vai começar a olhar mais para dentro dos Estados Unidos agora, Fabiano. Ô, Brandalize, eu estou acompanhando os dados. Hoje a gente acordou, né, até por conta de sexta-feira, ter tido a apresentação de dados da economia norte-americana bastante negativos, né, em relação à inflação, em relação à geração de empregos, mas principalmente o processo inflacionário nos Estados Unidos, trouxe ali, né, um certo temor, em especial nesta segunda-feira, trouxe esse temor aí de taxas de juros mais altas nos Estados Unidos, mas de uma forma mais agressiva, né? O mercado está enxergando assim, o mercado financeiro, traz todos esses problemas que você acabou de destacar, um dólar mais alto no mundo todo, e aqui no Brasil vai passando de 5,10 neste momento. Entretanto,
Isso está nos trazendo a soja, ou mantendo a soja, acima de R$ 201 no porto. Neste momento, apesar de soja de Chicago estar em queda, e temos aí fatores extracampo, né? Extramercado da soja, dando as pontuações. Momento bom de comercialização aqui no Brasil, apesar de toda esse cenário mais turbulento? Exatamente. É mais uma semana boa, provavelmente semana passada foi uma semana boa, teve muitos negócios, e essa semana nós estamos começando com todos os fatores efetivos negativos para as cotações em dólares lá fora, mas como a gente tem que vender em reais aqui dentro, e ainda nós estamos, que nem você citou, está bem acima aí dos R$ 200, 201, 202, 206 para agosto, então no Porto, né, levando sempre em consideração o Porto, as posições estão boas, como também para 2023, as posições do Porto 2023, se a gente olhar tanto dólar em reais, elas também estão boas. É mais uma semana boa aí para o produtor, quem quer trabalhar com médias, porque passando essa fase, normalizando a safra americana e a moeda americana começar a perder ritmo, porque a economia brasileira, hoje à tarde deve sair o balancete aí já da CSEX, o fechamento de maio, e provavelmente vem com mais um volume recorde de saldo de balanço comercial. Nós estamos com saldo positivo. Nós não estamos com crise efetiva interna, nós estamos sendo levados, que nem você comentou, pela onda externa aí dos juros americanos, que provavelmente vão subir de uma maneira mais agressiva, né, para tentar controlar a inflação americana aí já rondando os 9% ao ano, é a maior inflação em 41 anos por lá, né? Então eles vão ter que tomar atitudes mais duras. E as atitudes que têm sido tomadas e controlam a inflação é basicamente o que está sendo feito no Brasil, né? Juros um pouco maiores acaba limitando o avanço da inflação. Isso dá para ver que aqui no Brasil também nós já tivemos até algum resultado positivo com a inflação do mês passado, né? O mercado financeiro esperava 0,6% em maio e veio 0,47%. Então, o mercado mundial está olhando para nós também, né? Nós começamos a mostrar no quadro mundial aí que o Brasil também pode ensinar algumas coisas, né? Que nós já fomos craques em inflação e não queremos voltar, né, Fabiano? Pois é, o problema é que essa aceleração de taxa de juros também segura, de certo modo, o crescimento econômico do país, mas pelo menos impede endividamento, né? O que é algo bastante grave também e que acaba afetando boa parte do país. Mas temos então um cenário interessante para a comercialização de soja por mais uma semana, pelo menos por enquanto, com essa sinalização de dólar mais alto por aqui. Brandalize, em relação ao milho, a gente até falava na sexta-feira, em relação ao milho e o relatório de oferta e demanda, eu vi que a oferta global, né, a oferta global apresentou ali um volume maior, assim, expressivo, acho que quase 5 milhões de toneladas, em torno de 5 milhões de toneladas a mais, o que não é pouco. Mas isso muda muito aquilo que nós tínhamos antes desse relatório de junho? No caso do milho, não, né? Porque quando a gente fala 5 milhões de toneladas em 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, ele é muito pequeno, né? E esse ajuste de 5 milhões, ele ficou muito atrelado aí a uma nova revisão de estimativa para a Ucrânia. E a Ucrânia ainda está numa indefinição, ela não consegue nem embarcar o que sobra de grãos do safra passada, então está toda ela meio atrapalhada. Ainda há a safra inteira para andar lá na Ucrânia, o clima, por enquanto, está dentro da normalidade, mas ainda tem riscos, né, de seca, tem problemas aí nas lavouras da Ásia em geral, tem problema na China, tem problema na Europa para cá, na parte ocidental da Europa, então o ambiente do milho, ele só essas 5 milhões de toneladas, eu acho que não reflete grande coisa não para o quadro geral. E por enquanto vamos ver o que o USDA vai trazer no final do mês, né? Se ele mantiver a área que foi estimada em 36,2 milhões e a produção aí que é projetada em 366 milhões e 800, está dentro de uma normalidade, que é uma safra menor, né? O ano passado eles escolheram quase 384 milhões de toneladas. Então esse pequeno ajuste positivo eu acho que não pesa muito, não. Ele tem um efeito mais psicológico, momentâneo, de aumento da safra, da oferta, do que efetivamente nos fundamentos dela, né? Porque nós certamente vamos consumir mais, né? Que com o petróleo nesses patamares aí perto de $120 o barril,
a demanda de etanol no mundo, e a maior parte dela é atrelada a milho, ela certamente vai crescer. E, por enquanto, o USDA ainda nem atualizou números para cima de uso de milho lá nos Estados Unidos para etanol em 2023. Provavelmente eles vão produzir bem mais, porque ele está bem competitivo, né, para mistura. Existe esse fator aí das sanções aí contra a Rússia, né? Então o pessoal vai tentar usar um pouco mais de biocombustíveis, aí o caso do etanol. Então ainda tem muita coisa para acontecer, e esses 5 milhões eu acho que não refletem muita coisa, não.